Senhor, meus amados, tudo bem? Então, aqui é o pastor Jean Porto dos Santos. Estou muito feliz pela oportunidade de poder conversar um pouquinho com todos os meus amados irmãos que acompanham o nosso ministério. Estou muito feliz pela oportunidade. Eu quase não faço nenhuma transmissão ao vivo, né? Mas queria aproveitar agora a oportunidade. Sei que os nossos amados irmãos têm muitos compromissos e tal, mas queria dividir com vocês algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Tem bastante gente entrando e eu quero agradecer a todos os amados que estão aí entrando nessa minha transmissão. Se você quiser dizer de onde que você é, sua igreja, sua cidade, eu vou estar lendo aqui rapidamente para depois nós entrarmos então no estudo bíblico de hoje, que Deus tem colocado no meu coração esta urgência para falarmos a respeito de algo muito importante, que é a educação espiritual dos nossos filhos, né? Então, a nossa amada irmã de Parnaíba, Piauí, que Deus abençoe você, a Letícia, da Igreja da Conquista do Rio de Janeiro, que Deus abençoe a nossos amados irmãos e irmãs. Tem bastante gente, né, entrando, vamos esperar mais um pouco. Então, quero agradecer aí a todos que já estão nessa transmissão. Se você quiser dizer de onde você é, a tia Jaqueline, a paz do Senhor, Deus abençoe. A irmã Bruna é do Rio de Janeiro, também entrou a irmã Leite Cianzan, né? Às vezes é um pouco difícil ler os nomes no Instagram, mas a irmã tia Jaque é lá de São Luís, Maranhão. Um grande abraço para os meus irmãos do Maranhão, né? E todos aí que estão entrando, estou muito feliz por esta oportunidade. Então, os amados sabem que eu sou aqui do sul do Brasil, né? Faço parte da Convenção SEADESC, que é a Convenção de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. Tenho aqui servido a Deus, servindo as crianças, num tempo bem específico da parte de Deus para o meu ministério. Durante 15 anos eu pastorei igrejas de adultos, né? Durante 15 anos da minha vida, fui missionário no Paraguai, na Argentina. 8 anos também fiquei implantando igrejas em Portugal. E Deus então me enviou outra vez para o Brasil. E durante 15 anos da minha vida eu pastoreava então igrejas de adulto. Faz algum tempo que Deus me redirecionou, né, exclusivamente para estar servindo a Deus, servindo as crianças. Minha missão nesse tempo é treinar professores, treinar líderes, treinar pessoas que queiram servir a Deus, servindo as crianças nas suas igrejas. E também me considero um pastor de crianças, né? O que queima o meu coração é aquilo que eu digo que é a minha respiração. Então nós estamos muito felizes pela oportunidade de poder servir a Deus, servindo as crianças. Mas eu entendo também que não tem como nós desenvolver um trabalho relevante no Ministério com Criança sem a parceria dos pais. É sobre isso que eu quero falar. A importância de nós, ministros de criança, pastores de criança, evangelistas, obreiros, nós como igreja, nós vamos poder entender a importância de promover esta parceria, de ser uma ponte entre a igreja e a criança. Nós estamos vendo nesse tempo, né, de quarentena, onde nós vimos o quanto a igreja se mobilizou de uma forma tão especial, tão tremenda em relação ao ministério com crianças. Eu louvei a Deus porque eu percebi que a igreja brasileira não se esqueceu que havia cordeiros no rebanho, né? Os cordeiros são os filhos das ovelhas, e eu identifico cordeiros como sendo crianças. E a igreja brasileira não esqueceu,
Prova disso é que há cultos online, há tanta transmissão online, as igrejas estão fazendo coisas maravilhosas, né? Eu ainda faço parte da Igreja de Assembleia de Deus de Joinville, mesmo morando em outra cidade, mas nós estamos vendo o trabalho que a Igreja de Joinville está fazendo, como também toda a minha convenção de Santa Catarina, cada líder, cada obreiro e os pastores estão fazendo algo muito maravilhoso e eu fico, assim, muito feliz por isso. Mas não tem como excluir os pais desse processo. Eu sempre defendo que os pais que são excluídos do processo, ou o departamento infantil que exclui os pais do processo, deixa de ser bíblico. Há muitos departamentos, ministérios com criança, que muitas vezes deixam de ser bíblicos pelo simples fato de querer tomar a prioridade na educação das crianças. Na verdade, os pais são os verdadeiros responsáveis por esse processo. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que na Bíblia não existe ministério com crianças, né? Esse nome, ministério infantil. E quando nós vemos que na Bíblia não existe ministério infantil, isso não quer dizer que não é importante a existência do mesmo, porque na Bíblia também não tem ministério com jovens, não tem ministério com mulheres como nós conhecemos hoje, não tem recepcionista na Bíblia e assim por diante. Mas a falta de estar ali escrito ministério infantil não invalida a importância e a existência do mesmo. Nós sabemos que Deus é um Deus apaixonado pelas crianças. Nós sabemos que Deus tem o seu propósito em que a fé seja perpetuada para as próximas gerações. Mas, biblicamente, quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que são os pais os verdadeiros responsáveis pela educação cristã dos filhos. Eu estou com uma Bíblia aqui, todo mundo conhece, a Bíblia pentecostal, né? Bíblia de estudo pentecostal. E na Bíblia de estudo pentecostal, traz um estudo que fala pais e filhos. E olha o que está escrito aqui, eu queria dividir com vocês. É obrigação solene dos pais dar aos filhos a instrução e a disciplina condizente com a formação cristã. Os pais devem ser exemplos de vida e conduta cristã e se importar mais com a salvação dos filhos do que com seu emprego, profissão, trabalho na igreja ou posição social. Quando eu li isso, eu glorifiquei a Deus, porque realmente essa deve ser a nossa visão. Eu tenho um filho, ele se chama Gessé, tem 12 anos de idade. E eu entendo que o meu filho é o meu primeiro discípulo. Não adianta eu ser aprovado no meio da multidão e ser reprovado dentro da minha casa. Eu não descansei enquanto eu não percebi que a eternidade tinha sido gerada no coração do meu filho. Eu não descansei enquanto eu não vi que meu filho tinha nascido de novo. Então nós devemos entender que as nossas crianças são a nossa prioridade como pais e como mães. Eu entendo que há uma visão um pouco distorcida em relação ao ministério com criança nas nossas igrejas. Eu estou falando a nível de Brasil, eu tenho viajado bastante, tenho percebido que, infelizmente, ainda há uma visão distorcida em relação ao ministério com crianças. Em muitos lugares, o ministério com criança foi, digamos assim, colocado em prática com uma motivação errada, ou nasceu com uma motivação errada. Por exemplo, em muitos lugares, as pessoas acham que as crianças incomodam, as crianças não deixam os pais prestarem atenção ao culto. As crianças, elas não deixam os pais, estarem, digamos assim, cômodos, numa comodidade no culto. Então nós precisamos de alguém que possa cuidar dessas crianças enquanto os pais ficam, participando do culto sem serem incomodados. Em muitas igrejas a visão é essa. Em muitos lugares, a visão de ter o ministério com criança, principalmente o culto infantil paralelo, que é aquele culto que acontece simultaneamente ao culto dos adultos, é para deixar os pais sem serem incomodados. E eu sempre digo que esta é uma motivação errada, porque nós não tiramos as crianças da igreja,
por esta motivação. Na verdade, nós nem tiramos as crianças da igreja. Na verdade, nós levamos as crianças para um lugar específico. E quando eu falo esse lugar específico, eu falo um lugar pensado para a criança, onde a criança vai estar o quê? Sendo discipulada, evangelizada. Muitas vezes, né, as crianças aceitam a Jesus nesses cultos. Nesse culto, ou nesse lugar específico, as crianças vão estar ouvindo a palavra de Deus numa linguagem em que elas podem entender, numa linguagem que elas podem compreender, e assim então chegar ao conhecimento da verdade ainda na primeira infância. Esse é o papel da igreja. A igreja não deve excluir os pais do processo. Os pais são os verdadeiros responsáveis pela formação espiritual dos filhos. Nós, pastores, obreiros, a igreja, né, aqueles que ministram a escola bíblica dominical, o discipulado, o culto infantil, nós só somos parceiros nesse processo. Nós devemos entender o nosso papel. Nós não somos responsáveis pela formação da fé das crianças, de filhos de cristãos. Claro que eu entendo, e nós podemos perceber, e eu acredito que quem está ouvindo a minha live aí concorda comigo, que infelizmente existem algumas síndromes no meio da igreja, ou no meio da família cristã. Infelizmente há muitas crianças órfãos de pais vivos, há muita terceirização da educação, há muito abandono, não somente espiritual, como também abandono afetivo. Nós entendemos que muitas crianças chegam à nossa igreja, que também são filhos de pessoas que não são da igreja. E é claro que essas crianças, elas devem ser adotadas espiritualmente. É claro que essas crianças que são filhos de pessoas que não servem a Deus, devem sim ser, né, orientadas, cuidadas, pastoreadas, como um precioso tesouro. Claro que eu entendo que há muitas crianças que são abandonadas no processo, devem sim ser adotadas espiritualmente por nós que somos pastores, obreiros, evangelistas, que temos essa chamada tão específica de servir a Deus, servindo as crianças. É claro que nós não podemos, né, dizer e estar nessa posição. Então se a educação cristã das crianças é prioridade dos pais, então vamos fechar os braços, não vamos fazer mais nada, são os pais que devem educar. Não. Eu estou dizendo que deve haver uma parceria. Eu estou dizendo que deve haver uma parceria entre família e igreja. Eu estou dizendo que deve haver uma parceria entre pais e professores. Eu estou dizendo que deve ter uma parceria entre aquilo que nós estamos desenvolvendo na igreja com o propósito de ser uma ponte entre a criança, a igreja e a família. Nós precisamos ser pontes que ajudam e facilitam com que esse processo venha a ser concluído, que esse processo venha de encontro da necessidade espiritual das nossas crianças. Eu tenho uma palestra que, na verdade, é um seminário que tenho ministrado por muitos lugares do Brasil, o tema Educando Filhos para a Eternidade. E nesse seminário eu falo sobre isso. Eu falo da importância de os pais entenderem que precisam colocar, sim, a educação espiritual dos seus filhos em primeiro lugar. Porque não adianta meu filho ser um médico, não adianta meu filho ser um advogado, não adianta meu filho ser um grande profissional, um homem, né, que exerce grande liderança, se o nome dele não estiver escrito no livro da vida. Se o céu ainda não foi gerado no coração dele, e se ele não teve a convicção das coisas de Deus cravada no seu coração. Nós não criamos os nossos filhos para povoar o inferno, amados. Nós criamos os nossos filhos para povoar o céu. E nós devemos entender que, infelizmente, né, em muitas igrejas,
e em muitas famílias, colocam as crianças em estado de espera. Em muitas igrejas as crianças não são contabilizadas, não são percebidas, não são colocadas em prioridade, porque são crianças. Então elas estão em espera, para que quando elas crescerem, geralmente é na adolescência, quando chega na idade crítica, então é na adolescência que nós vamos nos preocupar, é na adolescência que vamos fazer o discipulado, é na adolescência que vamos permitir que elas se batizem, é somente na adolescência. E eu sempre digo que as crianças não são discípulos em espera, as crianças são discípulos em treinamento. Nós precisamos treinar os nossos filhos. E quando nós lemos na Bíblia, em Deuteronômio capítulo 6, Deus dando a instrução para o seu povo em relação à perpetuação da fé para a próxima geração, nós vemos então Deus falando. Esse texto é muito conhecido, mas eu queria ler com vocês, porque é um texto que fala muito ao meu coração em relação à instrução intencional, ao discipulado intencional e à construção da fé intencional. Quando nós lemos no capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 4, que diz assim: ouve Israel, pois o Senhor teu Deus, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e inculcarás aos teus filhos, e delas conversarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Olha que coisa maravilhosa. Aqui nós vemos que Deus chama os pais para a responsabilidade. Porque primeiro eu, pai, tenho que amar a Deus. Eu, pai, tenho que primeiro amar a Deus. E aqui fala, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu poder. Primeiro eu, pai, tenho que ter as palavras do Senhor, as palavras que Ele ordena, primeiro no meu coração. Depois sim, eu terei condições de inculcar. E a palavra inculcar significa colocar intencionalmente, colocar com força, com ímpeto. Você vai inculcar aos teus filhos. De que maneira? Conversando. Olha que interessante. Esse versículo fala que a fé, ela é transmitida através da comunicação, através daquilo que eu falo ao meu filho. O meu filho, ele só vai conhecer se eu comunicar. Infelizmente, há muitos pais que comunicam um Deus irado, um Deus que pesa a mão, um Deus que faz aquilo outro, a teologia do medo. Eu sempre digo que eu não posso gerar medo no coração do meu filho, porque isso não é o correto. Eu devo, através do Espírito Santo de Deus, fazer que seja gerado no coração do meu filho temor. Então aqui Deus estava dizendo para o povo de Israel: olha, converse com os seus filhos. Quando? Quando tiver tempo? Quando sobrar tempo? Quando eu puder? Não. E aqui ele fala sobre 4 tempos. Eu amo, porque aqui Deus ele dá orientação em 4 tempos. Ele diz: olha, vocês vão conversar com os filhos de vocês assentado ao redor da mesa. Aqui fala do poder da mesa, o poder da comunhão, o poder do olho no olho, o poder de estar junto, ao redor da mesa. Depois fala andando pelo caminho. Depois diz, quando vocês forem deitar,
E também quando vocês forem se levantar. Aqui fala do devocional em família. Quando acorda e quando deita. No meio do caminho, ao sentado na mesa. Isso significa em todo o tempo. E somos nós, os pais, que devemos fazer isso. Presta atenção. Aqui não está escrito professora da escola bíblica dominical, pastor da igreja. Aqui não está dizendo líderes do ministério infantil. Aqui está falando para os pais. Ouve, pois, Israel. E essas palavras que hoje te ordeno, inculcarás e intimarás aos teus filhos. Isso quer dizer, aqui está falando de pai para filho. E quando nós lemos então o Salmo, eu quero convidar você para ler um outro Salmo que fala sobre isso, que fala sobre a importância de nós perpetuarmos a nossa fé. Olha o que está escrito no Salmo 78. Fala assim: abriremos a nossa boca numa parábola, proparei enigmas da antiguidade, o quais temos ouvido, preste atenção, o quais temos ouvido e sabido, mente e emoções. E os nossos pais têm nos contado. Quem contou? Os pais. Os pais têm nos contado. E aqui fala: nós também não encobriremos aos seus filhos. Nós iremos mostrar para a geração futura os louvores do Senhor, assim como a tua força e as maravilhas que Ele fez. E olha que interessante, ele diz: porque Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, pôs uma lei em Israel, e ordenou, presta atenção nessa palavra, ordenou aos nossos pais que fizessem conhecer os seus filhos, para que a geração vindoura soubesse, e os filhos que nascessem e que ainda estivessem por nascer, se levantasse e contasse aos seus filhos, para que pudesse colocar a sua confiança em Deus. Olha que coisa maravilhosa esse Salmo 78. Fala que aquilo que nós ouvimos dos nossos pais, então os nossos avós, nós como pai falaremos para os nossos filhos. E falaremos para aqueles que ainda estarão nascendo. Eu acredito que o nosso Deus é um Deus de gerações. No Antigo Testamento, quando ele se manifestava trazendo uma verdade tremenda. Quando ele dizia: eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó. Sabe isso que quer dizer? Deus estava dizendo: eu fui o Deus do avô, eu fui o Deus do pai, agora sou Deus do neto. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu sou Deus de toda a geração de Abraão. É isso que eu quero falar nessa noite. Quem sabe você é professor, quem sabe você é professora, pastor, quem está aí ouvindo, eu não sei quem está. Mas eu quero dizer para você isso, que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é o Deus de toda a nossa geração. Isto é algo muito tremendo também para nós entendermos no Ministério com Crianças. Eu vou contar algo para vocês antes de terminar nessa live, depois vou dar ali um espacinho para quem quiser fazer pergunta. Mas eu perdi o meu pai quando eu tinha 6 anos de idade. E perder o pai numa idade, nessa fase da vida, é muito difícil. E eu cresci sem ter, então, a identidade paterna. Eu sempre digo que eu não sei o que é ter um pai, mas eu sei o que é ser pai. Porque eu aprendi a ser pai através da paternidade de Deus. Quando eu conheci esta paternidade, quando essa paternidade foi restaurada na minha vida, eu pude então entender o que significava ser pai. Mas quando eu perdi meu pai com 6 anos de idade, eu ia passar os finais de semana na casa da minha avó paterna, e toda a minha família, nenhuma dela conhecia Jesus.
nem da parte de pai e nem da parte de mãe. Mas nesse processo do luto, todas as semanas que eu ia na casa da minha avó, uma tia minha aceitou Jesus. Entregou o seu coração para Jesus. E quando eu ia, passar os finais de semana na casa da minha avó, a minha tia dizia assim para mim: olha, Jean, eu vou te levar num lugar, mas não conta para ninguém. Ninguém precisa saber qual é esse lugar, porque a minha família era contra o evangelho. E aí, sabe onde ela me levava? Ela me levava na igreja Assembleia de Deus da minha cidade. E eu participava da escola bíblica dominical, dos jovens, porque eu não podia ir para a classe das crianças, porque era terrível, e multiplicava por 10, e ela dizia: não, você vai ficar na classe dos jovens junto comigo. E eu ali ficava. Durante 1 ano, eu participei da escola bíblica dominical dos jovens. Cada vez que eu ia na casa da minha avó, minha tia me levava escondida para a igreja. Com 8 anos de idade, eu entendi que Jesus era o único Salvador, que Jesus tinha morrido na cruz para me salvar. Eu entendi que a solução do pecado era Jesus. Mas eu fui proibido de ir à igreja. E fiquei 8 anos sem ir à igreja. Então eu já estava com 16 anos. Sem nunca ninguém me ter dado um folheto, sem nunca ninguém ter me convidado para ir para a igreja. O Espírito Santo falou comigo e me trouxe à memória tudo aquilo que eu ouvi na escola bíblica dominical. E com 16 anos de idade, eu aceitei Jesus. E sirvo Jesus até os dias de hoje. Hoje eu tenho 43 anos. Com 18 anos de idade, fui para a obra missionária. Casei com alguém que serve a Jesus. O meu filho serve a Jesus. E quando eu encontro a minha tia e tenho uma oportunidade de falar com ela, eu digo: olha, titia, você não ganhou só uma criança para Jesus. Você ganhou toda a minha geração para Jesus. Jesus alcançou toda a minha geração. E esses dias eu estava conversando aqui em casa a respeito da crise da 4ª geração, que eu não vou poder falar agora. E meu filho estava ouvindo, e a crise da 4ª geração é que os filhos de crentes e os netos de crentes não querem ser mais crentes. Eu estava falando sobre isso. E o meu filho falou assim: papai, não se preocupa com isso, porque eu vou servir Jesus. Vou casar com alguém que serve a Jesus. Os teus netos servirão Jesus. E se Jesus voltar, os teus bisnetos também servirão a Jesus. E eu disse: uau, que tremendo. A minha tia não ganhou só uma criança para Jesus. A minha tia ganhou toda a minha geração para Jesus. A minha tia ganhou toda a minha árvore genealógica para Jesus. A minha tia mudou a minha geração. Por isso, professor da escola bíblica dominical, obreiros que estão me ouvindo, líderes que exercem a educação cristã nas suas cidades e nas suas igrejas, nós estamos tocando em gerações. O diabo sabe disso. Por isso que ele tenta fazer de todas as maneiras que paramos, desistimos, abandonamos o ministério com criança. Faz com que as famílias não entendam a importância de fazer com que a eternidade seja gerada no coração dos filhos. Mas nós não iremos desistir. Nós iremos continuar. E nesta noite o Espírito de Deus está falando contigo. Mesmo nesse período em que os departamentos infantis não estão, na prática como deveriam estar, por tudo isso que está acontecendo. Mas não esqueça, nós estamos tocando em gerações. Exerça o teu papel como alguém que ministra sobre gerações. Não desista, não desanime. Entenda, por mais simples que seja o seu ministério, você está fazendo algo que vai ecoar na eternidade. Na eternidade.
Esses dias eu estava em Cuiabá, participando de uma conferência, e o meu tema era sobre evangelismo infantil. E eu estava falando sobre a importância de nós ganharmos as crianças para Jesus. E um senhor veio falar comigo depois da minha palestra, um senhor com 70 anos de idade. E ele falou assim: pastor, você tem um tempo para me ouvir? Eu falei: sim, claro que eu tenho. E ele começou: olha, algum tempo atrás, 2 missionárias suecas vieram como missionárias para minha cidade. E elas foram morar na minha cidade, interior do Mato Grosso. E lá elas começaram a fazer um trabalho de evangelização de crianças. E elas não tinham igreja, então elas começaram a evangelizar as crianças. E algumas crianças começaram a participar daquele trabalho. E uma daquelas crianças, pastor, era o meu avô, que aceitou Jesus. Gente, olha que tremendo. Aquelas 2 missionárias suecas já partiram para a glória. Quem sabe o avô desse senhor também, porque esse senhor já tinha 70 anos. Quem sabe até o pai desse senhor também. Mas aquele senhor de 70 anos estava dizendo: 2 missionárias suecas ganharam o meu avô para Jesus. Elas já partiram para a glória. Quem sabe elas nunca ouviram esse testemunho, mas o ministério delas está ecoando na eternidade. Um dia Deus falou algo muito forte comigo, que dizendo a respeito do nosso ministério. E Deus disse assim para mim: olha, o nosso ministério, ministério com criança, é um ministério muito forte. É um ministério, muito impactante. E eu estava dizendo: olha que coisa tão forte, Deus, o que significa o nosso ministério? Quando eu estava nessa transição de sair do ministério, de igrejas, de pastorear igrejas de adultos, e eu estava orando, buscando a direção de Deus, e Deus falou ao meu coração algo muito forte, que o nosso ministério é como se fosse o nosso DNA, é a nossa marca registrada. Eu não consigo tirar esta marca registrada de mim. Eu posso ir para qualquer outro lugar, esse DNA vai junto comigo. Tem gente que não tem ministério. Tem gente que tem um cargo. E o cargo é diferente do ministério. O cargo, quando você recebe um cargo dado pelo seu pastor, na primeira luta, na primeira prova, na primeira dificuldade, no primeiro problema, quando alguém não te deu paz do Senhor, quando você teve que investir do seu bolso para as crianças, você vai, vou entregar o cargo. E a pessoa entrega o cargo sem dor, sem choro. Mas quem tem ministério não consegue entregar. Porque o ministério foi dado por Deus. E Deus não pega de volta. O ministério é como se fosse o nosso DNA. Nós até tentamos desistir, nós até tentamos parar, nós até tentamos, às vezes, fizemos planos e projetos. Esse vai ser meu último ano com as crianças, esse vai ser o meu último congresso. Terminando esse congresso, eu vou entregar para o pastor. Daí nós vamos no congresso, vemos uma criança chorar. Vemos uma criança receber Jesus. Nós já temos o tema, o uniforme, já temos todo o planejamento para o outro ano. Tudo isso é por quê? Porque é ministério. Ministério causa dor. Ministério causa renúncia. Ministério causa choro. É ministério. É como se fosse o nosso DNA. O nosso ministério, ele foi projetado no céu. Sim, no céu. Na eternidade. Antes mesmo de nós nascermos. Ah, pastor, prova isso na Bíblia. Provo. Jeremias, eu te dei como profeta. Senhor, como é que você me deu como profeta? Quando é que foi? Lá no ventre da tua mãe. Eu te chamei, te santifiquei e dei como profeta para as nações. Olha que coisa tremenda. O nosso ministério não foi projetado no gabinete pastoral do nosso pastor, não. O nosso ministério não foi projetado na reunião que fizeram, não. O nosso ministério não foi projetado no homem.
O nosso ministério foi projetado no céu, na eternidade. A Trindade divina esteve presente quando Deus planejou o nosso ministério. O nosso ministério é eterno. Ele foi projetado no céu e manifestado na terra através dos nossos dons, talentos e aptidões pessoais. Não tem quando alguém chega para você e diz assim, nossa, como você tem jeito com criança, eu não consigo, como você tem paciência, como você consegue. É Deus te dizendo, é ministério, é o seu DNA. Ele foi projetado no céu e manifestado na terra. É Jesus te dizendo, é o Espírito Santo falando, eu te criei para um propósito, eu te chamei para um propósito, eu te capacitei para um propósito, eu te dei ferramentas para você desenvolver esse propósito. Por isso é que mesmo nós sabendo que os pais são os verdadeiros responsáveis pela formação cristã das crianças, Deus nos criou para um propósito. Deus nos criou para um desenvolver de um ministério. Deus nos chamou para tocar em gerações. E o nosso ministério vai ecoar em toda a eternidade. Cada aula planejada, cada recurso feito na madrugada, cada centavo que você investe na obra de Deus, no ministério com criança, tem um peso eterno. É isso que eu quero que você entenda. Aquilo que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração, para que possamos tomar posição diante de Deus e entender que a família tem como prioridade a educação dos filhos. Mas nós que somos chamados para esse ministério também somos parceiros nesse processo. Somos pontes. E essa parceria vem de Deus. Eu louvo a Deus por tudo aquilo que Deus tem me dado, né? Eu escrevi alguns livretos, algo muito simples para ajudar todas as pessoas no Brasil, os propósitos do Ministério Infantil. Aqui fica espelhado na live, né? Mas é o Ministério dos Propósitos Infantil, o Ministério Infantil com Excelência, Discipulado Infantil, Seminário Educa Kids, isso que eu estava falando para vocês a respeito, né? Muito importante, aqui está, educando os nossos filhos para a eternidade. Eu envio esse material para todo o Brasil. Olha, quem quiser, entre em contato aí comigo, o meu WhatsApp, né? Aí também no direct. Entre em contato comigo, é um valor bem acessível, tá bom? Mas para ajudar você a desenvolver esse seu ministério aí na sua igreja. Antes de nós irmos para as perguntas, eu quero orar com você. Eu quero orar para que o Espírito Santo te desperte ainda mais para a obra missionária, para a obra de evangelização, para a obra da educação cristã voltada para esse público infanto-juvenil. Eu creio que Deus está falando conosco de uma maneira muito especial. Eu sinto a presença de Deus nessa transmissão. Eu sinto que Deus está aqui, Deus também está aí na sua cidade. E eu quero orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu oro agora por cada líder que está ouvindo essa transmissão. O Teu Espírito Santo é o mesmo. Tu és o Deus de perto, Tu és o Deus de longe. Tu fala conosco todos os dias. Tu está falando conosco nesta noite, através dessa transmissão. O Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor é aquele que sustenta o nosso ministério. O Senhor é aquele que supre as nossas necessidades. O Senhor é aquele que não fica devendo nada para aqueles que trabalham voluntariamente para o Teu reino. Eu quero orar agora pelos Teus filhos, que Teu Espírito Santo desperte, fale, toque e ministre de uma maneira muito especial aonde eles estão. Amém e amém. Gente, eu estou sentindo a presença de Deus. E vocês? Vai dizendo, ó, a irmã Jenny falou, sim, meu Deus, que bênção. Pessoal, vamos fazer um print aqui da nossa live. Você pode colocar aí nos seus stories. O que vocês acham? Né? E eu acredito que vai ser bem legal, tá bom? A irmã Kátia está falando, também.
Que bom, gente. A irmã Luísa, glória. A irmã Lucélia, amém. A irmã Manu, mandou um coraçãozinho, Deus te abençoe. A irmã Kátia, muito obrigado pela palavra. Gente, se vocês quiserem dizer de onde é que vocês são, queria muito conhecer vocês, tá bom? A irmã Ana Paula Conceição. A irmã Manu, agradeço. Olha, que Deus abençoe vocês. A irmã Odalice, eu também, glória a Deus. A Viana, Deus está no nosso meio, está mesmo. A irmã Silvane, amém. A irmã Marine, amém. A irmã Letícia, nossa, que palavra poderosa. Deus ministrou muito ao meu coração, eu estou sentindo muito a presença de Deus aqui. A irmã Ana Paula é de Dias de Ávila, na Bahia. Gente amado da Bahia, povo querido. A irmã Lucélia é do Rio Grande do Norte. Gente, eu estive no Rio Grande do Norte. Esse povo aí é um povo muito abençoado, viu? A irmã Letícia, Espírito Santo falou fortemente através da sua vida, pastor. Fico muito feliz de ser útil. A irmã Silvane, sou de São Bernardo. A irmã Liane, Unai, Minas Gerais. Ô, meu irmão mineiro. A irmã MDC Guerreiro, sou do Rio de Janeiro. A irmã Bia Gomes, sou de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. A irmã da Alice Ferreira do Acre, ela falou, né, que esteve numa capacitação minha quando eu estive em Acre. Que Deus abençoe, amada irmã. A irmã Nana da Bahia. Gente, a irmã Viane é de Neonila, Caxias do Maranhão, SEDAC. Gente, SEDAC do coração, tão lindo, tão lindo, tão lindo. A irmã diz, vem para o Piauí. Piauí eu estive ano passado, vou estar agora, se Deus quiser, em agosto, no Piauí. A irmã Marina, Minas Gerais, Belo Horizonte, os mineiros, aí, pão de queijo, né? Tão gostoso está em Minas. Glória a Deus. A irmã Luísa está dizendo, eu precisava dessa palavra, impulsionou meu coração, então foi Deus que falou contigo, minha amada, continue servindo a Deus com alegria. A irmã Jennifer de Jaú, São Paulo. Gente, quem puder, vamos fazer agora um print. Quem puder aí, me ajuda aí. Vou só colocar os meus livros aí. Envie para mim ou marque no story, tá bom? Vamos lá? Batem aí para mim, faz favor. E coloque nos stories para eu ter aí a... Amém? A irmã... O Reino Kids, glória a Deus, amo seus cursos online. Vou ter um outro curso online agora em maio. Começa dia 10 de maio. Quem quiser participar do curso online sobre pastoreio infantil, as atitudes do pastor de crianças, vem, vai ser uma bênção de Deus no curso online. O meu telefone é 479-9785-9766. Aqui vai ficar espelhado, né? Uma dó, né? Mas olha aqui, se você conseguir ver, ó, 479-9785-9766. Perdão. A irmã Kátia diz, eu vou fazer o curso, já falei com você pelo WhatsApp, venha pro curso, vai ser uma bênção de Deus. Quem está também me ouvindo, meu amigo ali do Rio Grande do Norte, pastor Clauber Maia. Seguem ele aí, gente, ele sempre faz umas lives legais. Obrigado, irmã Manu. Ela colocou ali o meu número de telefone, olha que legal. 479-9785-9766. A Jennifer pergunta, o curso será pelo Face? Não, será pelo WhatsApp. Teremos um grupo no WhatsApp onde eu envio apostilas e tal. Esse curso terá 5 apostilas, 5 direcionamentos de estudo, 5 vídeos, um trabalho de conclusão do curso e mais o certificado. Então, é um curso bem prático, mas muito profundo, que vai falar sobre psicologia infantil, aconselhamento infantil, redescobrindo os propósitos do ministério infantil, o pastor de crianças, e vai ter também, né, vai ter, deixa eu lembrar, ações práticas para o pastoreio infantil. A minha tia Carlinha, né? Eita bênção, tia Carlinha, Deus te abençoe, do seminário Amo Crianças, aí de Brasília, que vai acontecer no mês de julho. Isso mesmo, né, tia Carlinha? Um seminário tão impactante, gente. Quando eu fui pela primeira vez nesse seminário, eu Amo Crianças em Brasília,
foi muito impactante. O meu desejo é que todos possam participar. Vai acontecer em Brasília, em julho. É isso, né, tia Carlinha? Se você quiser colocar aí a data para o pessoal, né, vai ser muito legal. Então, gente, muito obrigado, né, por ter participado dessa minha transmissão. Eu quase não faço, tenho uma dificuldade muito grande em fazer essas transmissões. Às vezes eu tenho dificuldade de, vamos dizer assim, de expressar às vezes as palavras, gaguejo um pouquinho, mas vamos deixando Deus falar conosco, né? Então, muito obrigado por esta oportunidade. Quem está me acompanhando está sabendo daquilo que Deus me deu também, do ministério do discipulado infantil. Então, Deus me deu agora uma nova metodologia chamada o Encontro das Cores, onde nós estaremos ensinando doutrinas fundamentais da fé cristã para esse público infanto-juvenil, usando 7 cores. Cada cor, né, serão 4 encontros. Então, esse discipulado tem a duração de 7 meses, sobre doutrinas fundamentais da fé. E eu falo muito sobre isso, da teologia da informação versus teologia da transformação. Isso mesmo, Silvane, o Encontro das Cores. O curso que nós fizemos online, gratuito, né, deu 2.000 inscritos. Então, nós estávamos muito felizes pelo esse retorno. E agora nós vamos implantar, né, gente, o Encontro das Cores em muitas igrejas no Brasil, que é uma metodologia que Deus me deu para promover o discipulado infantil. Então, cada cor trabalha um tijolinho dentro dessa construção da fé. Por exemplo, a cor azul, nós vamos estar trabalhando sobre doutrina do criacionismo, vamos estar falando sobre identidade de gênero, refutando, né? Vamos estar falando sobre o propósito de Deus ter criado o homem à imagem e semelhança, e tudo isso. Então, é um discipulado com 7 cores falando verdades eternas. E todo discipulado é como se fosse etapas, onde a criança vai começar na criação, né, e vai terminar em algo muito interessante, que é o desenvolvimento ministerial da criança. Porque eu acredito que a criança ela pode sim exercer, né, o serviço na casa de Deus. Então, eu começo, são 7 cores. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Encontro das Cores, um guia muito especial de discipulado infantil, me procure, eu estou à disposição de servir a igreja no Brasil, né? E saiu também essa semana a minha agenda do discipulador infantil. Eu não estou com ela aqui porque foram quase todas, mas eu estou buscando agora esse final de semana mais algumas, né? E eu vou estar fazendo uma live só apresentando esta agenda do discipulador infantil. Na verdade, é o que queima o meu coração. O discipulado infantil é o que queima o meu coração. Então, quem quiser uma outra live, né? Que está falando, nossa, precisamos de outras lives dessa, pastor. Quem vocês acham fazendo uma live somente de discipulado infantil? Que é esse livreto aqui, né? É um livreto onde eu falo sobre esse tema, né? Aqui está, discipulado infantil. As crianças podem ser pequenos discípulos. Isso mesmo, as crianças são discípulos. Elas não são discípulos em espera, elas são discípulos em treinamento. É isso que nós temos que acreditar. Nós só teremos a igreja do futuro se as crianças forem a igreja do hoje. Né? Então as crianças não são a igreja do futuro. Elas são sim os futuros líderes, os futuros obreiros, mas nós só teremos a igreja do futuro se as crianças forem a igreja do hoje. E eu participei ontem de uma live, né, com a tia Carlinha, e ela falou muito sobre isso, sobre discipulado infantil, e eu anotei algumas coisas aqui, e ela falou, né, isso vai ser só uma introdução para a próxima live, ela falou de uma estatística que 70% a 80% das crianças perdem a fé na fase da adolescência. E isso acontece por quê? Porque houve uma infância, foi a frase dela, uma infância rasa no conhecimento. Então, o alimento sólido é a resposta, né? Para que a criança possa ter realmente aqui eu anotei, ela falou, né? Um conhecimento profundo. E quando ela tem um conhecimento profundo, quando ela chega na
a adolescência, ela continua servindo a Deus. O pastor Clauber Maia está dizendo, olha, a nossa live está disponível no YouTube. É verdade, coloca aí, pastor, o seu canal. Eu tenho uma live lá que eu fiz em transmissão com esse amado pastor, e eu falei somente sobre isso, sobre discipulado infantil. É o que queima meu coração, e a boca fala do que o coração está cheio, né? Gente, tem mais alguma pergunta? Eu já vou encerrar porque já está um pouquinho extensa, né, a transmissão, mas estou muito feliz, muito obrigado pela oportunidade e pela gentileza de vocês estarem comigo. Me senti honrado por cada um de vocês, honrado por cada um dos recados, a motivação do meu coração. Eu digo sempre, quem me conhece sabe, o meu coração é motivado para servir com paixão e propósito. A irmã está perguntando, essa live da tia Carlinha está disponível? Eu acredito que sim, eu assisti ontem, deve estar nos stories da tia Carlinha. Quem a tia Carlinha estiver ainda aí nos ouvindo, coloca aí, tia Carlinha, o seu endereço, e vai ser muito legal, amém? Quem é de acordo que eu faça mais alguma live? Aí, passei no teste. É a primeira, eu acredito que é a primeira que eu estou fazendo aqui no meu Instagram. Sozinho, né? A irmã fala, também vou ter que sair. Muito obrigado, pastor. Você é uma bênção, estamos juntos. Deus continue te abençoando, deixando Deus te usar. Obrigado, pastor. Um abraço, gente. Até mais, queridos. Se alguém bateu foto aí, me manda lá e me marque nos stories, tá bom? Deus te abençoe. Um abraço, né? Para todos vocês, pessoas que me honram de estar aqui, tia Carlinha, pastor Kleber, todos os amados irmãos desse Brasil todo, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.